Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Mário Rodrigues, fundador e CEO da Frete Rápido. O Mário é formado em administração e especialista em marketing, já trabalhou em empresas de grande porte como General Electric. Durante o período acadêmico, realizou palestras com o tema mercado de ações, foi consultor empresarial, trabalhou como agente de fomento no Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Desde 2015 é empresário na startup de tecnologia logística Frete Rápido, que conecta a sua empresa a centenas de transportadoras em tempo real. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Mário. Oi, Rodilson, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, agradecer você, parabenizar pelo ótimo conteúdo e agradecer também a todos que vão ouvir esse bate-papo nosso. Então, Mário, se falando aí da Frete Rápido, a Frete Rápido nasceu em 2015 com o objetivo de atender a demanda por fretes e transporte de cargas. De onde surgiu a ideia de eliminar esses gargalos e rotinas identificadas nas empresas? Eu trabalhava como consultor do Banco do Nordeste, agente de fomento, e vi exatamente a dificuldade que os meus clientes tinham. Eram indústrias aqui no estado do Espírito Santo, tanto de móvel quanto de moda também, e todos eles sofriam da mesma dor. Da dor de encontrar uma transportadora, da dor de realizar aquela cotação de frete, da dor de contratar fretes a custos realmente baixos e fazer aquela combinação do melhor custo-benefício. Feito isso, toda a parte da entrega ela sempre ficava meio no escuro. Se o cliente não tivesse uma ferramenta robusta, como um TMS, que o investimento ele é bastante elevado, ele ficava 100% no escuro, ele não tinha controle, ele não tinha rastreio, ele não tinha indicadores, ele não tinha nada. Então surgiu exatamente da dor dos meus clientes naquela época a ideia de fazer a Frete Rápido. E no início aí de qualquer startup, né, existe o ceticismo, né? As pessoas não acreditam na ideia ou solução apresentada. Quais foram os principais desafios em transformar a sua ideia em realidade? Sem dúvida alguma, o barrismo das transportadoras. Você levar uma ferramenta que pudesse entregar a elas uma capilaridade comercial maior, uma penetração no mercado, indicadores de mercado, possibilidades, que funcionasse como um marketplace para uma transportadora, um canal de venda 24/7, convencê-las de que isso seria possível foi, sem dúvida alguma, a nossa maior barreira que a gente encontrou no começo. Geralmente, né, qualquer startup ela vai fazer os pitches, né, as apresentações para as empresas. Como que funcionou aí quando você teve que vender realmente o seu produto como sendo algo que iria agregar valor ao meio de transporte? Um estudo de casa bem forte, a gente analisou bastante as primeiras transportadoras que nós iríamos visitar. Quando visitamos elas, tínhamos apenas um PPT, então demandou bastante de uma apresentação persuasiva e convincente. A gente procurou entender desde os números das transportadoras, o que era realmente custo, gasto, investimento, rotina de cada uma delas, e sempre fizemos uma apresentação voltada para a realidade daquela transportadora. A gente também focou em algumas transportadoras que posteriormente seriam formadoras de opinião. Então, quando nós já tivéssemos ela na ferramenta e sabíamos que outras transportadoras viriam por consequência, foi praticamente um trabalho de estratégia e planejamento comercial para poder convencê-las a entrar na ferramenta, mostrar realmente os principais resultados, as reduções de custos, o aumento de faturamento, que lá atrás era vendido como um planejamento e hoje elas já colhem esses frutos há bastante tempo já. E essa estratégia valeu a pena, né? Porque vocês foram os vencedores do programa Tecnova da FINEP FAPES. O que esse reconhecimento inicial significou para o sucesso da Frete Rápido? Foi uma chancela e tanto, na verdade. Você vencer um programa de inovação federal é, sem dúvida alguma, um divisor de água para qualquer startup. Quando a gente começou a apresentar o resultado, a gente começou a apresentar nas transportadoras o selo de vencedor, e também teve toda a parte do investimento que possibilitou que a gente contratasse mais pessoas, que aumentasse o nosso time tanto de tecnologia quanto também comercial. Foi um divisor de águas na história da Frete Rápido para que a Frete Rápido se tornasse o que ela é hoje. Então ajudou tanto como chancela de que o produto realmente existe, o produto é bom, o produto é de qualidade, confiável, quanto também de organização e de expansão da empresa para que ela alcançasse os números que a gente alcançou hoje. O modelo de negócio aí da Frete Rápido é cobrar a mensalidade dos usuários de acordo com a quantidade de venda dos clientes, que é um modelo um pouco diferente das demais empresas do setor. De onde surgiu essa ideia de valorização?
Bom, algumas empresas no mercado, elas não cobram mensalidade, muitas vezes até fazem propagandas do tipo, use o nosso serviço, não cobramos mensalidades. Só que o que nós vimos é que fica muito mais caro para o cliente quando ele utiliza esse tipo de serviço. O cliente realmente não vai pagar uma mensalidade recorrente, mas ele está pagando um markup em cima de cada frete. Assim, na verdade, ele tem ali um atravessador. Alguém que está tocando no dinheiro dele, está deixando a operação dele um pouco mais cara. Um pouco até maneira educada de falar, está deixando a operação dele muito mais cara. E a gente viu que há uma curva de aprendizagem, uma curva de crescimento no mercado, onde os clientes que possuem pouquíssimas vendas ali, 10, 15, 30, até 50 vendas por mês talvez, para eles fica melhor utilizar o serviço dessas empresas que não cobram mensalidade, mas que cobram dele ali, por exemplo, Rodilson, frete a R$30. Ele vai conseguir um frete de São Paulo para o interior do Espírito Santo, 5 quilos, R$30. Posteriormente, o que essa empresa vai fazer? Ela vai fazer um leilão para poder verificar quem cobra menos dela naquele mesmo frete, e talvez esse frete vai custar ela R$12. E aqui na Frete Rápido, o que a gente preza é uma operação direta, então o nosso objetivo é conectar realmente o embarcador à transportadora. A gente acredita que conectando quem demanda o serviço e quem realmente presta o serviço, a gente consiga reduzir custo, melhorar essa comunicação, melhorar essa relação e fazer com que todos os dois escalem suas operações. Então, com custo de frete mais barato, nesse exemplo que eu falei, o frete poderia ficar realmente para aquela empresa 12, não 30, ela vai vender muito mais. A transportadora vai vender muito mais. E aí a Frete Rápido tem uma receita recorrente ali em cima, que é um valor fixo por pedido. À medida que esse cliente ele vai aumentando a operação dele, esse valor nosso ele cai. A gente não cobra cotação, não cobra rastreio, não cobra outras filtros que também são modularizados no mercado. A Frete Rápido, então, ela tem uma precificação fechada pelo pedido do cliente e uma fatura mínima mês, que é realmente para poder custear a infraestrutura, o sistema, suporte, tudo que ele vai demandar. Mário, para que seja possível efetuar melhorias na ferramenta, é necessário conhecer plenamente o setor e conhecer também plenamente o cliente final a fim de construir uma solução que resolva uma dor real. Como vocês estão trabalhando em relação aos feedbacks e informações que provêm diretamente dos consumidores da Frete Rápido? Bom, a gente escuta bastante os nossos clientes, a gente também é muito antenado no mercado. Para falar a verdade, 100% do ecossistema em torno da Frete Rápido, o stakeholder da Frete Rápido, hoje a gente escuta e tem um canal de comunicação aberto e direto com eles. Semanalmente, até hoje, nesse momento, quando a gente está gravando esse podcast, o nosso time de head está reunido para poder entender as demandas de cada setor, entender o que a gente recebe de cada cliente, o que a gente recebe dos parceiros. Vale dizer que transportadora, plataforma de e-commerce, marketplace, sistemas de ERP, todos são considerados parceiros. A gente escuta a demanda deles e semanalmente a gente senta, discute e nós temos um roadmap específico de melhoria na ferramenta sobre a necessidade do cliente e do parceiro. Então hoje aqui na Frete Rápido a gente leva sempre 2 roadmaps, um de melhorias, inovações e um também de aplicação de sugestões de clientes e de parceiros. Em 2016, vocês se tornaram a única startup brasileira de logística a compor o Pacto Global da ONU, que é uma iniciativa voltada para empresas comprometidas em aliar suas operações e estratégias com os princípios de direitos humanos, trabalho decente, meio ambiente e combate à corrupção. O que isso significou para vocês? A personificação, talvez, dos nossos princípios. Como eu falei ali atrás, respondendo a pergunta do modelo de cobrança, a Frete Rápido é uma empresa que preza pela transparência, pela conectividade, pela informação fluida e limpa. Então, assim, a gente tem preocupações tanto por sermos uma startup, uma empresa relacionada à logística, a gente tem preocupação com o meio ambiente, a gente tem preocupação com o consumo, a gente tem as preocupações com o trabalho infantil, com exploração sexual, enfim. São práticas que nós já víamos fazendo lá atrás. Quando nós conhecemos o Pacto Global da ONU, foi uma forma de personificar o que a gente já vinha fazendo assim, de forma até então amadora, de formas com iniciativas próprias, com conceitos e métodos próprios. Foi exatamente um casamento, onde nós vimos que o que a gente acreditava existia em conceito, existia em método, existia em fluxo e existia em reconhecimento. Então, aderir a esse pacto foi um caminho natural e, consequentemente, sim, a gente teve muitos benefícios relacionados a isso. Grandes companhias, grandes clientes que valorizam bastante essas questões passaram a ver a Frete Rápido com outros olhos, passaram a ver a Frete Rápido uma empresa realmente comprometida, uma empresa apta a atender e a fornecer o serviço para eles.
Uma evolução natural de qualquer solução voltada para o setor de logística é oferecer outros serviços além do core inicial, assim como o seguro de cargas e rastreio de fretes que vocês já oferecem. Que outras evoluções temos para o hub de soluções frete rápido, além da conexão entre empresas e transportadores? Bom, a frete rápido, na verdade, ela tem vários filtros, né? Como você falou, o seguro das cargas, todos os nossos fretes possuem seguros, os rastreios, as cotações limitadas. A gente tem também soluções que otimizam a cubagem, a embalagem do cliente no carrinho de compras. A gente sempre apresenta porque tem um grande case. Os nossos clientes conseguem reduzir até 35% do custo frete quando utilizam essa filtro nossa. Eu sempre falo que nós não reinventamos a roda. Nós pegamos um pouco do que o WMS faz lá atrás quando o pedido está pronto. O pessoal do warehouse recebe o pedido e sabe ali os itens, o WMS já processou e já falou qual a embalagem do cliente que cabe aqueles pedidos. A gente faz isso no carrinho de compras, sem aumentar o tempo de cotação, sem comprometer a experiência do cliente. No carrinho de compras, a gente já consegue entender qual a menor embalagem daquele cliente com aqueles itens. Ali a gente faz uma otimização de cubagem e, como eu falei, entrega até 35% de redução de custo frete. A gente acaba de trazer no mercado agora também uma ferramenta de last mile em tempo real, então um rastreio mesmo em tempo real. É um app que a Frete Rápido lançou. A gente está implantando ele em algumas contas, inclusive a maior operação de omnichannel do país. A gente vai divulgar ela futuramente, a gente está concluindo essa implantação. É de uma rede de farmácias. E esse app ele vai permitir com que todo mundo tenha uma experiência, vamos dizer assim, log e iFood. Você vai conseguir rastrear realmente o seu pedido chegando na sua casa em tempo real. Ele vai digitalizar o comprovante de entrega, ele vai permitir roteirização para otimizar a entrega, enfim, ele vai permitir, além de uma experiência melhorada, também redução de custo. A gente tem outras funcionalidades também, como auditoria de frete, que pouquíssimas empresas, pouquíssimas pessoas fazem. A gente tem tudo isso já incluído dentro do Hub Frete Rápido e fornecido a todos os nossos clientes. Um dos diferenciais da Frete Rápido é a possibilidade de se conectar com outras plataformas, integradores ou ERPs. Como funciona essa solução para o mercado digital? A Frete Rápido ela nasceu, Rodilson, é até interessante falar que nós nascemos focados no e-commerce. E no começo ali, o primeiro ano, um ano e meio nosso, nós ficamos inteiramente focados apenas em quem vende pela internet. Mas hoje já é um pouco diferente. Hoje a nossa carteira já é 60-40. 60% da nossa carteira são e-commerce, 40% não vendem, nunca venderam pela internet e estão longe de ter uma experiência digital. São indústrias, operadores logísticos, distribuidores que utilizam a ferramenta. E isso é muito interessante. Como nós fomos o primeiro hub de transporte 100% cloud da América Latina, a Frete Rápido ela já nasceu no modelo de ecossistema, de se conectar a tudo e a todos. Então hoje nós somos conectados dentro do hub a mais de 600 transportadoras. Isso quer dizer que quando você se pluga na ferramenta, você já está conectado a todas essas transportadoras. Então você vai inserir os seus contratos, suas tabelas de fretes que você já possui e você tem a possibilidade de comparar em tempo real o seu contrato, sua tabela com todas aquelas transportadoras. Também somos conectados a centenas de soluções, marketplaces, ERPs, plataformas, enfim, tudo. E quando uma transportadora vira e fala, vou atender o mercado de e-commerce, demandaria dela um investimento altíssimo em tempo e dinheiro e esforço para conectar o TMS dela, TMS transportador dela, a todas as soluções existentes hoje no e-commerce. Mas ela tem uma opção de fazer isso muito mais rápido e muito mais barato, que é apenas se plugou na Frete Rápido. Então, quando ela se pluga em nós, ela já está integrada desde um TOTUS a um Bling, a um SAP, a um Avetex, a um Magento 1, 2.0. A gente atua realmente como hub, criando um ecossistema. Esse é o nosso modelo de negócio. Você falou aí de conferência de fatura. Para mim, isso é uma dor que eu já tive que passar durante muito tempo, no qual tinha que fazer conferência de fatura manualmente. E só de saber que existe uma ferramenta que proporciona uma solução disso com uma maior acuracidade, principalmente acelera, né, esse processo, é excelente. E eu acho que vocês estão chegando no mercado aí, trazendo essas soluções que vai fazer bastante diferença aí para a logística como um todo. A Frete Rápido se identifica como o primeiro hub de transporte digital da América Latina. O que ser um hub significa?
Significa prover a solução, ser um provedor de solução para os dois lados, tanto para as transportadoras quanto para o embarcador, para quem compra o frete quanto para quem vende o frete. A gente entende as dores, as dificuldades, as barreiras de uma transportadora hoje atender o mercado, seja tecnologicamente, seja geograficamente. Uma transportadora hoje, para ela atender o mercado, ela tem que investir em integrações, sistemas, equipe comercial, ela tem que investir em tudo, ainda assim ela vai ficar fadada a algumas barreiras, como por exemplo o relacionamento. Imagina, Rodilson, eu represento uma transportadora e quero abrir você como um cliente, só que a gente tem um problema de outras épocas. Dificilmente a empresa que eu represento vai atender a empresa que você trabalha. Então, note como questões simples podem impactar um planejamento, podem impactar investimentos bastante robustos. E do outro lado também os embarcadores. Eles têm ali suas transportadoras, seus contratos, mas eles sempre abrem bids para poder ter aquela certeza se realmente o meu contrato é o melhor, a minha transportadora é a melhor, para a gente conseguir automatizar tudo isso dentro de um hub, onde a transportadora se pluga de um lado, ela já está conectada a todo o ecossistema digital, todo o ecossistema de e-commerce. Uma transportadora hoje ela se conecta na Frete Rápido e é interessante dizer que o esforço dela ele requer menos de um dia de desenvolvimento, menos de um dia de trabalho para ela se conectar hoje na Frete Rápido. E ela já vai estar conectada a todos os marketplaces, todas as plataformas de e-commerce, a plugins de Magento, WooCommerce, OpenCart, sistemas de ERP como Bling, Tiny, enfim, todo o ecossistema digital e também grande parte agora de um ecossistema offline, ela já vai estar conectada, ela vai conseguir enxergar e atender um número muito maior de clientes do que a própria força comercial dela vai conseguir, e tudo isso a gente sabe que reduz custo. Tudo isso otimiza a rotina, elimina a rotina, e a gente consegue pegar essa redução de custo por não cobrarmos uma margem sobre frete, a gente pega essa redução de custo e repassa ela integralmente ao embarcador, que se pluga em nós e tem certeza, a cada venda que ele faz, ele realiza um bid, ele vai ter certeza se o contrato dele, se a tabela dele é realmente a melhor, e se não for, ele consegue contratar uma nova transportadora pela nossa ferramenta. A gente tem algoritmo que vai digitalizar e automatizar o contrato de frete dele para que ele contrate uma nova transportadora ali por dentro e que ele pague aquele frete barato que a ferramenta conseguiu proporcionar a ele. Então a ferramenta ela faz muito mais do que a cotação, como eu falei, a gente tem filtros que vão desde otimização de embalagem, cotação de frete, contratação de frete, solicitação de coleta, rastreio em tempo real, comprovação de entrega, auditoria de fatura e last mile agora também em tempo real no mapping. Mário, vocês tiveram no início aí o apoio da Tag Up, que é a aceleradora de startups da Tegma, por vencer o programa que seleciona ferramentas tecnológicas inovadoras para a área de logística. Qual foi a estratégia usada para vocês vencerem o programa e como isso mudou as operações da Frete Rápido? Bom, foi o nosso segundo divisor de águas. Vencer o TEGAP da Tegma foi muito interessante, muito relevante para nós. Foi o primeiro programa de aceleração para startups de logística do país e proporcionou à Frete Rápido viver e respirar logística 24/7. A Tegma, via TEGAP, se tornou também um dos nossos acionistas, então são nossos investidores aqui na Frete Rápido. É uma empresa de logística, uma empresa que pensa logística, vive, vende e presta serviço de logística, o que sem dúvida alguma proporcionou tanto quanto organização corporativa, quanto comprometimento, quanto indicadores, quanto também nível de serviço, qualidade de serviço aqui para nós na Frete Rápido. Em se falando agora de coronavírus, né? Devido à pandemia, com o objetivo de fazer a sua parte em prol do bem maior, o Hub Frete Rápido liberou parte da sua ferramenta gratuitamente no mercado a fim de proporcionar aos empresários soluções para que os seus negócios não fechem. Como funciona essa novidade? É uma ação inteiramente social, de cunho 100% social mesmo, não tem nada de merchan por trás. Nós habilitamos a ferramenta com a opção de correios para o mercado, gratuitamente. O e-commerce, o embarcador que tiver um contrato com os correios, como nós não revendemos frete, então demanda que ele tenha um contrato com os correios, ele pode acessar o nosso site, criar sua conta, o painel vai ser disponibilizado imediatamente para ele, vai ali também uma biblioteca com vários vídeos ensinando como utilizar o painel, que já é bastante intuitivo, mas a gente preparou para ele uma biblioteca para que ele não tenha dúvidas, e ele vai inserir o contrato dele de Correios. Feito isso, todas as funcionalidades da Frete Rápido vão ser habilitadas na operação dele. Então ele vai poder integrar Frete Rápido no seu site, no Marketplace, no Televendas, uso manual, enfim, todos os canais que ele utilizar,
ele vai ter a Frete Rápido com aquele contrato de correios dele, ele vai ter as ferramentas de consolidação de volume, de auditoria de fatura, de cotação, de contratação de frete, de tracking, de tudo disponibilizado para ele. Nós acreditamos que um momento como esse, aquela parte de merchan, de concorrência, ela deve ficar para depois, quando tudo for realmente estabelecido e normalizado. A gente sempre acredita que cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir superar esse momento, sair desse momento de uma forma menos danosa possível. Mário, eu vi uma frase, sobre visão de futuro da Frete Rápido, que é ser responsável por tornar os produtos mais baratos e democratizar a logística no Brasil. Como vocês têm conseguido transformar essa visão em realidade? Literalmente proporcionando que as transportadoras de todo o país participem de um mercado que antes era praticamente fechado. O mercado de e-commerce ele cresce 2 dígitos por ano. Somente transportadoras que tinham capital necessário, que tinham fundos por trás delas para poder investir em tecnologia, investir em network, investir em participações de evento, investir em tudo isso, conseguiam se conectar a um marketplace, conseguiam se conectar a uma grande plataforma de e-commerce e acabava que elas ficavam com um volume e muitas vezes elas terceirizavam isso para essas outras transportadoras, para as transportadoras de médio, menor e pequeno porte, transportadoras regionais, realizarem sua primeira e sua última milha. Então as transportadoras grandes atuavam como um revendedor e um contratante na sequência. E a Frete Rápido entrou nesse mercado para poder mudar um pouco esse jogo, democratizar realmente a logística, democratizar o volume de carga para essas transportadoras de todo o país, consequentemente proporcionar uma democratização também para o embarcador. Então, antes o embarcador, a empresa, quando ela ia contratar uma transportadora, cabia na palma de uma mão a quantidade de opções de transportadoras que ela poderia contratar, que ela chamaria para uma negociação, que ela negociaria, que ela faria posteriormente uma integração. Agora o jogo mudou bastante. Como eu falei, a gente tem mais de 600 transportadoras já plugadas no Hub. Esse número ele cresce todos os meses, então a gente conseguiu proporcionar com que um número muito maior de transportadoras atendesse a um número muito maior de embarcadores, de e-commerce, e consequentemente a precificação ela se ajusta, o mercado ele se ajusta de acordo com oferta e com demanda. Então, dessa forma, nesse sentido de democratização, de prover acesso, prover opções, prover oportunidade a todos, a gente consegue reduzir o custo frete, que é sim um vilão de qualquer operação, principalmente quando não se tem controle, quando não se tem tecnologia por trás, mas a gente consegue reduzir ele consideravelmente sem tirar a margem, sem tirar o ganho das transportadoras. A gente conseguiu aí uma forma para aumentar a satisfação dos dois lados. Aumentar a receita, aumentar faturamento, aumentar a margem de uma transportadora, otimizando tudo do lado dela e aumentar volume, aumentar a operação do outro lado do e-commerce, porque a gente conseguiu reduzir o custo frete e quando as pessoas vão comprar pela internet, elas sempre compram no custo total, o custo do produto mais o custo de frete. Então essa foi a nossa fórmula para poder realmente conectar o Brasil e reduzir o custo de frete e se tornar referência em operação logística. Mário, você pode nos dizer como as pessoas podem entrar em contato com a Frete Rápido, Sites, redes sociais, enfim, como eles podem encontrar a Frete Rápido? Basta acessar o nosso site, que é www.freterapido.com. Ali já vai ter opções tanto de contato via WhatsApp com equipe comercial, com equipe de suporte, vai ter um canal de comunicação, um help com várias informações sobre a Frete Rápido, também formas de solicitar demonstração da ferramenta, formas de solicitar uma proposta, consegue verificar os sistemas que já somos integrados, enfim, os nossos planos, o diferencial de um plano para outro, o diferencial da ferramenta Frete Rápido, hub de transporte com outras soluções existentes no mercado. Então, o nosso site, www.freterapido.com, é a principal porta de comunicação conosco, é multicanal, então acessando ele vão ter várias opções de fazer esse contato. Também temos Facebook, Instagram e LinkedIn, sempre Frete Rápido BR. A gente sempre mantém todos esses canais atualizados com novidades, com lançamentos principalmente. A função gratuita da ferramenta ela foi lançada primeiro no LinkedIn e de forma paralela posteriormente no Facebook e no Instagram. Então seguir a Frete Rápido nas redes sociais é a forma mais rápida de saber as novidades em primeira mão.
Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Mário Rodrigues, fundador e CEO da Frete Rápido. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E você também pode encontrar o Mário, é só colocar Mário Rodrigues no LinkedIn. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem através do Instagram para guia_corporativo ou Twitter @RodilsonS. Eu sou Rodilson Silva com Mário Rodrigues, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.